falar de leitura, né, professor, para nós que somos linguistas é, na verdade, um prazer. É prazeroso falar daquilo que nos motiva em nossa vida profissional. Eu creio que todo professor, todo linguista, ele tem isto no sangue. É mais que uma aptidão, é mais que um dom, é mais que um exercício profissional. É o nosso amor e compromisso com a leitura e da importância que ela tem, da amplitude que a leitura tem para a formação do cidadão. Alcenira, você se lembra assim rapidamente, até para ter essa referência para nosso telespectador, como é que começou seu hábito na leitura? Da leitura lá? Foi na família, foi na escola? Tem algum professor na sua história como aluna que marcou você nesse sentido? Professor, minha experiência de leitura, meu pai, né, ele sempre gostou de ler. Meu pai, enquanto teólogo, pastor, desde criança nós somos criados com o hábito de leitura naquilo que concerne o mundo religioso, né, na igreja. Então isso me motivou. Então eu fiz a faculdade de administração, não era de letras. Ah, é? Mas com aquela ansiedade pelo fato de ler. Antes não era muito fã da literatura também na adolescência. Mas com o passar do tempo, eu lembro que um dos livros que me marcou e que me despertou a vontade de ler foi A Droga da Obediência. Um livro muito bom, que eu gosto. E a partir de aprofundar nesse mercado, nessa leitura contínua, diária, eu me apaixonei. E nisso que eu me apaixonei, eu gostava muito de ler e de escrever. Ler e escrever. Aquilo se tornou um hábito. Eu escrevia, às vezes, textos e mais textos. Em que fase da vida? Adolescência? Saindo da adolescência à juventude. Textos e mais, assim, era uma prática prazerosa que eu comento com meus alunos hoje. Enquanto que isso dá prazer, quando você descobre o prazer que tem o ato de ler. Então, nisso eu tive vontade de fazer minha faculdade de letras. Não fiz de início, fiz administração, mas concluí depois, fiz a faculdade de letras e assim, fiz realmente porque eu gosto de língua portuguesa. Então, a partir daí eu comecei a ministrar a disciplina, me aprofundei na área, e estou aí, gosto disso e pretendo continuar, porque é aquilo que me motiva, enquanto professora, enquanto linguista, e a leitura, ela nos dá inúmeras possibilidades. O crescimento que a leitura proporciona, não tem como calcular nem comparar, né, professor? Alcenira, é interessante você falar isso, eu sempre destaco isso no programa, porque toda a minha formação acadêmica e a minha atividade como professor é na área de administração. Eu sou formado em administração, as especializações e o mestrado, tudo na área de administração. Então, assim, por que é interessante isso? Porque eu tenho encontrado vários profissionais de várias áreas da atividade humana, engenheiros, professores de matemática, de física, de química, médicos, que são apaixonados pela literatura. Então, assim, é bom falar isso, porque todo lugar que eu vou, pelo projeto Prazer da Leitura e pelo programa, o pessoal acha que eu sou professor da área de linguagem, de língua portuguesa. E é bom esclarecer isso, porque independente da sua... você vê, eu trabalhei, tem mais de 25 anos que eu trabalho no sistema financeiro, na área financeira. E tem paixão por letras. A paixão por leitura é desde menino. Então, assim, é legal você falar isso, porque as pessoas, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? De que leitura é uma coisa de só quem é professor de literatura, quem é da área de letras e tal. Não é que isso não seja importante, mas qualquer pessoa, e a gente tem verificado isso aí, tem muita gente de várias áreas, Dr. Drauzio Varela. Sim. Eu sempre cito ele aqui no nosso programa, coloco vídeos. Ele tem um canal no YouTube que ele indica livros de literatura. Olha que coisa bacana. Ei, professor, engraçado comentando isso. Hoje eu estava até lendo uma reportagem. Lá em Goiás, por exemplo, eles estão qualificando todos os profissionais quanto à língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é muito mais do que somente aquilo que nós aprendemos nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. A língua portuguesa hoje é um prestígio, não uma necessidade, mas comunicar, né? Quem não comunica se instrubica, existe um ditado popular bem claro. Isso. Realmente a comunicação é indispensável. Como que nós aperfeiçoamos a comunicação diária? A nossa vida cotidiana é aperfeiçoada com a prática da leitura e com o português. Então, assim, recentemente até uma ideia da Maria Olímpia, nossa secretária municipal de educação do município de Linhares, a quem eu prezo muito, veio dela uma ideia de fazermos em Linhares o curso Português Nosso de Cada Dia. Então, assim, eu abracei essa causa e como que a causa deu certo?
Porque nós estamos trazendo à tona aquilo que por muitas das vezes é esquecido. Esquecido por quem? Por todos os profissionais. Nós esquecemos a língua portuguesa, se não a praticamos constantemente, ela cai no esquecimento. Quantos de nós caímos assim na bobeira de muitas vezes escrever uma palavra e dar aquele branco, não saber como que se escreve, como fazer uma conjugação adequada de um verbo, como adequar assim uma regência verbal, como colocar assim uma pontuação devida. Isso nos vem assim, as preocupações do dia a dia, a tecnologia, ela traz inúmeros avanços, mas por que não dizer também que ela traz prejuízos? Pô, mas você vai me perguntar como que ela traz prejuízo. Vou citar um exemplo. Hoje todos nós, sem exceção, vivemos focados na tecnologia. A nossa rotina, a nossa comunicação diária é através do celular. E se através da nossa comunicação virtual nós não temos a preocupação devida com as regras específicas da língua portuguesa, quando eu me deparo tendo que escrever, eu tenho dificuldade. Vou fazer um ofício, vou fazer um texto, eu tenho dificuldade. O pessoal utiliza muita abreviatura, né? Sim, você está acostumado com o mundo virtual. E isso nos gera um certo comodismo, e nesse comodismo nós deixamos de lado a norma culta, porque o que nosso cérebro mais pratica é aquilo que ele vai memorizar. E é normal. Então esse esquecimento é ruim. O mercado de trabalho não tem jeito. Existe aquela preocupação com preconceito linguístico, mas enquanto profissionais, o mercado de trabalho exige de nós essa capacitação. É justamente nessa preocupação que em Goiás agora criaram essa formação, e aqui em Linhares e vários outros estados, como por exemplo o município da Serra, eles têm adotado essa retomada das regras básicas da língua portuguesa. Pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um administrador, pode ser um professor. Todos nós, independente da área que estamos, nós precisamos estar dominando a norma culta, porque ela é um diferencial. Você está colocando uma questão, eu li recentemente, salvo engano, há um ano atrás, uma pesquisa que foi publicada no jornal A Gazeta, aqui do Espírito Santo, que em torno de 70% dos jovens que já concluíram o ensino médio, eles são reprovados em entrevistas de emprego porque eles não conseguem interpretar um texto numa página de tamanho A4 e sequer fazer uma redação de meia página. E o que mais me preocupou quando eu li esse material é que pessoas que já têm o curso superior completo, em torno de 55%, mais da metade das pessoas são reprovadas em processo seletivo para bons empregos, porque elas têm essas mesmas deficiências. E o que eu verifico, Alcenira, eu trabalho com ensino superior há muitos anos, é que alunos formandos, às vezes de cursos de 5 anos, eles têm dificuldade de desenvolver uma ideia numa redação, num texto por escrito, numa questão discursiva de uma prova. Ou seja, as pessoas estão deixando de lado o conhecimento da língua, a prática da leitura, o desenvolvimento intelectual, e por outro lado o mercado está cobrando o contrário, está exigindo o contrário. Profissional que tenha cultura geral, nível intelectual desenvolvido, né? Conteúdo mesmo no mundo dos negócios, para conversar com parceiros, com clientes. Eu acho que essa é a questão que a gente precisa revigorar. Né? Você acabou de citar um exemplo que é consequência do que eu mencionei. Qual é, na verdade, o prejuízo? Qual é a causa hoje? Por que não falar, vamos pegar o Exame Nacional do Ensino Médio, candidatos que estão concluindo o ensino médio, olha o índice de redações zeradas. Maior motivo? Numa entrevista anterior que você fez aqui, você falou disso. Não dominar a norma culta. Não domina por quê? Porque o coloquial, a linguagem virtual, tá? As falsas abreviações que ali no ambiente, né, ambiente virtual acaba sendo aceita, mas ela não é cabível quando eu preciso escrever de acordo com o que manda a norma culta, de acordo com o domínio pré-estabelecido da norma culta. Então as regras gramaticais são esquecidas. Muitas das vezes escrevemos sem pontuar, sem letra maiúscula, sem vírgula, sem nada. Não existe essa preocupação. E consequentemente a performance tem sido justamente nesse equívoco de escrever de qualquer forma, de qualquer maneira, como nós conversamos. E o prejuízo nós temos notado não somente na escrita, na fala também. Quantos têm dificuldade de se pronunciar? E o maior, isso vem de um resultado único, falta de leitura.
ausência de leitura. Aí vamos dizer, o português é muito complexo. Não é, o português não é uma coisa instantânea que você vai dormir hoje e acordar bem amanhã. Mas é uma prática contínua, lenta, mas contínua. Porque nós crescemos a cada instante, a cada dia melhoramos. No ato de ler, escrever e pronunciar. E o nível de dificuldade também do aprendizado, Alcenira, está muito relacionado com o esforço que a gente faz para aprender, né? Se você faz mais esforço, o nível de dificuldade vai diminuir. Sim, mas porém, com certeza, mas porém o esforço, ele dá rendimento. Não, com certeza. Se não existe esforço, não tem rendimento. Você trabalha numa escola particular, né, na cooperativa, e você trabalha com a moçada aí de 13 anos a 16 anos, mais ou menos, né? E vocês têm um projeto de incentivo à leitura lá. Nós já fizemos matéria lá, né? Você deu um depoimento para a gente há um tempo atrás. E o que eu percebo de maneira geral, assim, nas escolas que eu vou, as palestras que eu faço, que o menino ou a menina nessa faixa etária, que ele já vem de um histórico de leitura, muitas vezes incentivado em casa, incentivado na escola, ele já tem um diferencial, né, Alcenira? Na maneira de falar, com certeza. Na maneira de escrever. Eu volto a frisar que nós começávamos na última vez que estivemos aqui, na oportunidade, da importância que tem a família nesse processo de hábito de ler. Que um projeto... É fundamental que os pais incentivem? É fundamental. Desde pequeno? Desde crianças. Uma criança que cresce em um ambiente onde ele é focado e cercado de livros, uma criança que é incentivada a ler. E quando eu falo ler, professor, nós não paramos somente no que concerne à escrita verbalizada. Ler imagens, ler a música que se ouve, ler as pessoas. Nós lemos as pessoas. E nós percebemos que hoje muitas pessoas não conseguem entender a dor do próximo justamente por uma dessas razões. Nós lidamos com tantas pessoas ao mesmo tempo, mas nós não conseguimos ler as pessoas com quem nos relacionamos. Muitas vezes, Alcenira, o sofrimento de um personagem, numa história que você lê, numa história ficcional, também traz sensibilidade para você interpretar o dia a dia, a realidade, com né? certeza, a vida real, você se põe no lugar, você vivencia aquela situação. Então tudo isso é ausência de ler. Aquele que lê, fala melhor, vive com mais intensidade aquilo que o cerca, o ambiente em que ele está. Uma pessoa que lê, ele cresce com noções de cidadania, de respeito ao próximo, de cumprimento de deveres. Tudo isso está envolvido no mundo da leitura. Aliás, os benefícios que a leitura traz, ficaríamos a tarde toda aqui e não chegaríamos a um consenso, porque realmente são inúmeros benefícios. E quando essa parceria escola, professor, família existe, o resultado é sim, é bem proveitoso, é visível a curto prazo. Quando nós temos o obstáculo no que concerne essa parceria, realmente a dificuldade é maior, mas não impossível. Não impossível. Conhecemos muitos alunos que não tiveram apoio da família, mas foram guerreiros.